Olá, eu sou a Luca, estudante de psicologia e locutora da Rádio Rock. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar de um ícone do metal, né? O mestre Dave Mustaine, do Megadeth. Dando uma geral, Dave Scott Mustaine nasceu no dia 13 de setembro de 1961 na Califórnia. Ele é o filho mais novo da Emily e também do banqueiro John Mustaine. Aliás, eu acho esse um dos sobrenomes assim mais bonitos do mundo do rock, né? Super sonoro. Bom, os pais do Mustaine eram testemunhas de Jeová. O pai era pegaço no álcool e super agressivo. A irmã, a Michelle, comentou que quando ele era bem pequenininho, assim, mas pequenininho mesmo, ele foi arrastado pelas orelhas pelo pai. Tinha, sei lá, 3 aninhos, assim. Eles apanhavam direto. Quando ele tinha 4 anos, né, os pais se divorciaram. O Dave, sua mãe e as irmãs ficavam mudando direto para evitar contato com o pai loucão que insistia em ficar perseguindo a família. Uma coisa bem legal, né, que aconteceu na vida do Dave foi quando a irmã dele apresentou para ele Cat Stevens. Foi aí que as coisas começaram a dar uma clareada ali na música, né? A educação musical dele também tinha muito de grandes clássicos como Sabbath, Beatles, Zeppelin, Iron Maiden, Kiss, AC/DC e também Motorhead. Aliás, tem episódio do Leme aqui no Cada Caso um Caos que tá bem legal. Sem grana, a mãe teve que fazer faxina em casas de família para segurar o BO dentro de casa, né? No final dos anos 70, quando ele tinha uns 8 aninhos, a mãe comprou um violão. Nessa época, aí rolava um bullying pesado na escola, porque ele usava a mesma calça há anos. E aí, conforme ele ia crescendo, a calça ia ficando pula-brejo. Aí, geral zoava o pequeno Dave, sim, zoavam muito ele. Depois de pouco tempo, a irmã, a Debbie, ficou de saco cheio de ficar ouvindo ele tentar tocar. Sabe o que ela fez? Ela rachou o violão no meio da cabeça do Dave. Toda essa raiva reprimida, ele só foi conseguir soltar mesmo jogando como catcher num time de beisebol. E ele mandava bem. Numa dessas várias mudanças, né, a irmã mais velha acabou casando com um tira local, né, o tira, que era mega religioso e achava que as capas dos discos que ele levava para casa era coisa do demônio, assim. Quando ele viu, pra você ter uma noção, a capa do disco do Judas, né, o do Judas Priest, a Sad Wings of Destiny, ele ficou de cara, né, foi o limite aí, ele bateu no Dave e esse foi o limite pro Dave, que aos 15 anos saiu fora de casa, desencanou total, alugou um apartamento e sem grana começou a traficar drogas. Com 17 anos, o Dave ligou e marcou um encontro com o pai, mas ele não apareceu. Então, uma das irmãs ligou para o Dave, né, e falou: ó, o pai não foi aí porque rolou um acidente. O pai, né, que nunca tinha parado de beber, estava no hospital por causa de um aneurisma. Ele não conseguiu se recuperar e morreu. O próprio Dave disse que percebia, né, que estava repetindo a história, né, queria parar, mas não conseguia, pelo contrário, nessa época ele estava arrastando, tomava LSD, cogumelo, bebia tudo, e disse que nessa fase ele não se via assim como um cara viciado, mas mais para um cara descolado, tipo um Keith Richards. Ele teve uma banda, né, que chamava Panic, que durou pouco e continuou na batalha, né, com esse sonho de ter uma banda legal. Numa dessas, ele estava lá tomando o seu chazinho de cogumelo, com um bolinho de jar, e aí ele viu um anúncio num jornal de uma banda que estava procurando um guitarrista com influências de Motorhead e de Iron Maiden. Perfeito, né? Essa banda era o Metallica. Ele fez o teste e passou. Isso foi lá em 81. Depois você já sabe, né? Shows a valer, a banda apavorou. Sucesso, dinheiro, dorgas e brigas. O David disse que o que ele mais curtiu nessa fase aí foi receber um reconhecimento que ele nunca teve na vida, né? O David disse que tocar deu um poder incrível para ele, né? As pessoas sabiam seu nome, as meninas se interessavam por ele e as coisas estavam acontecendo. O David disse que sua primeira expulsão do Metallica veio logo no ano seguinte da sua entrada, quando ele chegou ali para ensaiar, a cachorrinha dele saiu do carro, né, e deu um jump no capô do baixista, do Ron, um Pontiac GTO. Nessas, o James Hetfield deu um chute na doguinha. E é óbvio que o Dave ficou putão e meteu um soco no James e uma cotovelada ali no Ron. Naquela hora, o James expulsou o Dave. Porém, o Dave voltou a ensaiar com a banda menos de 24 horas depois. Foi só pedir desculpas e tal, eles conversaram e resolveram. A saída de vez mesmo do Metallica rolou em 83. Depois de fazerem 2 shows, o Dave acordou de manhã com a equipe toda em volta dele, ali com as malas prontas. E o Dave voltou para a Califórnia de ônibus sem um
puto, liso de tudo, em uma viagem de 4 dias. Mesmo sendo do Metallica, né, o Dave criou grande parte das letras, riffs e solos do primeiro álbum, genial, Kill 'Em All, e contribuiu aí em outras músicas do segundo, Ride the Lightning. Bom, ele pegou essa experiência e transformou isso em alguma coisa gigante, né? Ele criou, segundo ele, aquela que seria a banda que redefiniria o heavy metal por um sentimento de vingança, né? Não por algo que perdeu, mas sim por alguma coisa que estava nele. Assim, o Dave Mustaine criou o Megadeth. E que banda, né? O primeiro CD que eu ganhei na vida foi Rust in Peace, de 1990. Só tem som fodaralho, né? Aquela capa azul, lembra? Com o ET num tubo, né? O mascote deles, o Vic Rattlehead, segurando, tipo, sei lá, uma kriptonita. Enfim, até hoje é um dos meus discos, assim, preferidos. Bom, a banda foi um absurdo, né? Joga aí no Google que você vai achar bastante coisa legal, né? Sobre a biografia deles, as tretas com Metallica e a volta do Megadeth e tudo mais. Bom, indo agora pro lado do Mustaine mesmo, ele foi um cara que sempre se preocupou em manter o Megadeth fazendo turnês mundiais, né? Usou muita droga, parou, voltou, parou de novo. E sobre o vício em drogas, ele tem uma frase genial que é: quando você decide fazer sexo com um gorila, não é você que vai decidir quando é a hora de parar, mas sim o gorila. O Dave diz que o Megadeth é feito de 2 ingredientes básicos, né? Tem que ser atual e também atemporal. Então tem que ser alguma coisa importante agora e para sempre. O Dave sempre foi um cara assim muito resiliente, né? Ele superou muitos conflitos e problemas, né? Conseguiu transformar em coisas bem legais. Um perrengão aí também nível hard que ele passou no ano passado, né, em 2019, foi o tratamento contra um câncer na garganta. Ele disse que estava no Tennessee, né, trabalhando no disco do Megadeth e começou a sentir umas dores assim na garganta e tal. E aí ele foi no médico e o cara disse para ele, falou: Dave, você tem câncer. Ele falou que ele ficou assim em choque, né? Primeiro ele pensou, será que eu tô com medo? Não, eu tô mesmo puto da vida, mas eu não tô com medo. Aí ele respirou e decidiu parar todo o trabalho e focou total no tratamento contra o câncer. Foram 51 tratamentos de radiações, 9 químios. O maior medo dele era lidar com essa possibilidade, né, de nunca mais poder cantar, de tocar. Ele disse que nesses momentos ele rezava. Aliás, a música Peace Cells fala muito sobre a importância da oração para o Dave, que já falou várias vezes que reza todos os dias. Né? Ele fala que desde o segundo disco ele já está dando essa letra. O Dave disse que recebeu muita positividade, né, da família, do público, e ficou felizão quando soube em outubro agora, né, que segundo o seu médico ele está 100% livre do câncer. Demais, né? Sobre essa história de religião, o Dave disse que não era um cara muito legal antes de achar Deus, em que ele estava interessado em reparar todos os seus erros. Segundo ele, se alguém precisava se tornar um cristão, esse alguém era ele, assim. O Dave se diz muito feliz por não ter desistido, porque em muitos anos, assim, ele se sentia como se o mundo inteiro tivesse insatisfeito com ele, né? Ele fecha dizendo que várias vezes ele pensou que o negócio era desencanar total da música e falou que a música poderia ficar melhor sem ele e o melhor a fazer seria ir descascar cebolas para viver. Ainda bem que ele não fez isso. O Dave já teve tretas homéricas, né? Tanto de sair na mão quanto de discussão. Sobre agressividade, né? Uma saída que ele encontrou além da música foram as lutas. Ele é faixa preta, cara, faixa pretaça, assim, em karatê e taekwondo. Essas lutas são ótimas mesmo, né, para dar uma amansadinha na fera. Uma outra curiosidade sobre essa habilidade de transformar alguma coisa ruim em boa aconteceu ali no final dos anos 80, né, quando ele estava no auge da loucura. O Mustaine estava fazendo uma tour pela Irlanda com o Megadeth e viu ali que tinha material da banda sendo vendido sem licença. E aí ele ouviu um vendedor dizer que era para a causa do IRA, né? O Exército Republicano Irlandês, que tinha como alvo principal os protestantes e também representantes do governo britânico. Eu sei que o vendedor explicou que o motivo eram os conflitos ali de católicos contra os protestantes e o Mustaine estava muito louco, bebaço, falou no meio do show, provocou um tumulto depois de fazer uma declaração pró-IRA nesse show da Irlanda. O próprio Mustaine tem ascendência irlandesa, né, e acabou sendo banido da Irlanda por uma década porque causou no palco quando disse que... Ele falou que ele não entendia como uma religião poderia criticar a outra. Foi isso. Na real, ele estava bem louco quando deram uma geral para ele ali de 5 minutinhos sobre uma treta de séculos. Ele comprou o que ele entendeu e saiu falando umas coisas assim completamente desgovernado sobre um assunto super delicado, né? Ele superou isso depois, se desculpou da história, escreveu uma das maiores músicas do Megadeth e do metal sobre isso, que é Holy Wars, e aí ficou tudo bem.
O Dave Mustaine foi expulso de uma banda gigante, né? Depois criou outra banda. Tava pego no álcool e nas drogas, se internou várias vezes e começou a lutar, virou faixa preta, tinha atitude de bêbado mimado, né? E hoje se diz muito mais maduro e pensando mais no outro. O The Jet, que é o mestre dele em artes marciais, disse que o que mais admira no Dave é como ele consegue superar os problemas e aprender com eles. O Ron, que é o empresário do Megadeth, falou que existiram inúmeras situações que era para o Dave ter desistido, assim, em geral de tudo, mas ele é um exemplo de história bem sucedida porque sempre dá a volta por cima. O Dave mesmo diz que se você cai, você tem a escolha de ficar ali no chão ou levantar e recomeçar. O começo da sua carreira, né, foi muito marcado por raiva, ódio, rancor e agressividade. Com o tempo e com muita terapia, ele tem conseguido aí se manter mais tranquilo e mesmo com mais de 20 trocas de integrantes, né, o Megadeth continua apavorando, também com o querido Kiko Loureiro na guitarra, demais, né? Inclusive, o Mustaine já foi considerado também o melhor guitarrista de metal do mundo. E ele toca muito mesmo, né? Aliás, outro momento que ele passou apuros ali foi quando ele teve um problema no nervo do braço, né? E muitos médicos também acharam que ele nunca mais ia poder tocar. Isso foi em 2002, já faz um tempão, né? Alguns anos depois daquele projeto MD-45, né? Ele quase encerrou de vez o Megadeth nessa época, mas deu a volta, foi fundo ali na físio e ficou zerado. Superou as drogas, né? As tretas, é um paizão que cuida super da família, leva a banda para tudo que é canto no mundo, né? Já vieram, sei lá, várias vezes aqui pro Brasil, eu já vi vários shows do Megadeth, pretendo ir sempre que eles vierem para cá, eu adoro. O Mustaine já caiu no fundo do poço várias vezes, né? Mas tudo bem, porque o fundo do poço dele tem mola, certeza, né? Teve uma infância pobre, pai agressivo, vida nômade, droga, já quase morreu algumas vezes, foi expulso sem um puto da banda que ele amava. Esse mesmo cara, né, como a gente já falou, montou uma das mais relevantes bandas de rock and roll do mundo. É um pai super amável, parou com as drogas, ficou rico, continua tocando, compondo e lançando. E vai ser eternamente aí uma referência de vocalista, de compositor e guitarrista. Bom, a respeito do Mustaine, né, se fala muito assim em resiliência, né, que é a capacidade de se recobrar facilmente, né, ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças em geral. É possível a gente entender um pouco melhor essa força estranha que leva a pessoa a dar uma volta por cima em suas dificuldades? Bom, para responder isso, vamos ver aí o nosso querido faixa preta, psicanalista, psicólogo, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Luca e pessoal, um grande e afetuoso abraço. A Luca hoje nos traz a trajetória do Dave Mustaine e sua habilidade para dar a volta por cima e superar os seus problemas, que é a resiliência. Me lembrando da música do Caetano, a pergunta de hoje é: qual é a força estranha que movimenta a pessoa resiliente? Para responder a essa pergunta, vou contar a história das duas rãs que caíram ao mesmo tempo em uma tina cheia de leite. A rã A, quando caiu, ficou apavorada e perdeu o controle emocional. Seus últimos pensamentos enquanto se afogava foram: meu Deus, a rã mais boazinha do pântano vai morrer. A rã B também ficou apavorada, mas recobrando a calma pensou: antes de mais nada, eu tenho que voltar para a superfície, para respirar. Depois eu penso no que eu vou fazer. Mais refeita, enquanto boiava, se lembrou que sua mãe havia dito como a manteiga era fabricada, chacoalhando o leite. Esperançosa, pensando que poderia se salvar, começou a bater os pés e as mãos, e ao amanhecer, o leite agitado pelas batidas produzira uma sólida pasta de manteiga e então, apoiada nela, a rã deu um pulo para fora da tina e se salvou. Enquanto a rã A ficou paralisada pela vitimização, a rã B pôs em ação os dois mecanismos essenciais da resiliência, que é a adaptação e a esperança. Portanto, ponto número 1 para a rã B, adaptação à situação nova. De acordo com Charles Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência. Ponto número 2 para a rã B, a esperança.
Literalmente, a Rambê não ficou chorando pelo leite derramado e apostou todas as suas fichas no seu plano de fuga. Adaptação e esperança são as forças estranhas que movimentam a resiliência. Só quando tomamos consciência do sofrimento que a vida nos traz é que podemos nos adaptar à realidade. Porém, não estaríamos vivos sem uma fé projetada no futuro e que se chama esperança. Um beijo a todos. They see somebody like me who's laying in the gutter that can come back and get it together, and it connects with them. They see people, that don't really have a chance in hell of making a living. My mother used to clean toilets. I came from a broken family, and now I have life, and that's based on the fact that I got active. E aí, curtiu? Demais, né, a história do Dave Mustaine? Você que tá assistindo a gente aí também quer indicar alguém pra gente comentar aqui no Cada Caso um Caos? Então manda aí pelos comentários, curte, compartilha, aquele esquema que você já sabe. Manda também pra galera aí pelo WhatsApp, né, Nuno? E vamos que vamos, semana que vem tamo de volta. Mua!